Bom, pessoal, sejam bem-vindos e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre filtros passivos. Afinal, o que são filtros? Pessoal, filtros são circuitos construídos para permitir a passagem de determinadas frequências e rejeitar ou atenuar outras frequências de interesse. Ou seja, se nós tivermos uma faixa de frequência na qual a gente quer trabalhar, nós vamos utilizar um filtro que vai passar essa faixa de frequência que é do nosso interesse, né? Da mesma forma, a gente poderia criar um filtro para rejeitar essa faixa de frequência que a gente está tendo interesse em trabalhar. Vamos ver então alguns exemplos de filtros passivos. Nós temos esse tipo de filtro aí chamado filtro passa-baixas, ou seja, por que passa-baixas? Porque ele só permite a passagem de frequências mais baixas, pessoal. Simples assim, certo? Aqui nós temos uma frequência de corte, que é onde o filtro vai atingir a sua máxima capacidade aqui de trabalho, certo? Ou seja, a partir dessa frequência aqui para frente, nós não teremos a passagem de um sinal de interesse, por exemplo. Temos também o filtro passa-faixa, pessoal, ou seja, ele permite a passagem de um sinal em uma faixa de frequência. Aqui no caso a gente tem as frequências ômega 1 e ômega 2, entre as quais a gente vai permitir a passagem de um sinal. Temos também o filtro passa-altas, pessoal, que diferentemente do filtro passa-baixas, ele só vai permitir a passagem de altas frequências. Ou seja, a partir de uma frequência de corte, ele vai permitir a passagem do sinal. E temos também o filtro rejeita-faixa, ou seja, dada uma faixa entre as frequências ômega 1 e ômega 2, nós queremos que não passe nenhum sinal entre essas frequências aqui. Vocês podem ver aqui que a nossa função de transferência, ela não vai ter o valor 1, o valor unitário, entre as frequências ômega 1 e ômega 2. Vamos analisar primeiro então, pessoal, o nosso primeiro exemplo, o filtro passa-baixas. Um exemplo de circuito como filtro passa-baixas seria esse aí desse desenho. Nós temos uma fonte de tensão, uma resistência e a tensão medida entre as placas de um capacitor. Se nós calcularmos a nossa função de transferência, ou seja, a tensão de saída sobre a tensão de entrada, a gente vai encontrar que ela é 1 sobre 1 mais J ômega RC. Para isso, basta transformar esse circuito aí para o domínio da frequência, ou seja, a gente usa a transformada de Laplace nos elementos desse circuito. E a gente pode ver, pessoal, que a função de transferência para zero é igual a 1 e a função de transferência para um valor tendendo a infinito é igual a zero. Ou seja, para valores mais baixos, nós permitimos a passagem do sinal. Vamos analisar agora, pessoal, outro filtro, o filtro passa-faixas. Uma representação possível para o filtro passa-faixa seria essa representação desse circuito aí. Nós temos uma fonte de tensão, um indutor, um capacitor e uma resistência, em que a tensão de saída é medida sobre a resistência. Se nós calcularmos a função de transferência, ou seja, a tensão de saída sobre a tensão de entrada, a gente vai encontrar essa expressão aí na frente. Basta usar a transformada de Laplace para encontrar os elementos do circuito no domínio da frequência. E dessa forma, se nós fizermos a função de transferência calculando para ômega tendendo a zero e tendendo a infinito, nós vamos encontrar que ambos os valores são zero. Ou seja, para frequências muito baixas e para frequências muito altas, nós não vamos permitir a passagem do sinal. Ou seja, nós queremos que o sinal passe apenas entre as frequências ômega 1 e ômega 2. O nosso outro tipo de filtro, pessoal, é o filtro passa-altas, ou seja, ele permite apenas a passagem de altas frequências. Um exemplo, então, de circuito para o filtro passa-altas seria esse que está representado, em que nós temos uma fonte de tensão de entrada, um capacitor e uma resistência na qual nós medimos a tensão de saída sobre a resistência. Se nós calcularmos a nossa função de transferência, ou seja, a tensão de saída pela tensão de entrada, transformando o circuito para o domínio da frequência, a gente encontra essa expressão aí. E se nós fizermos a função de transferência para ômega tendendo a zero e ômega tendendo a infinito,
nós vamos encontrar que elas valem respectivamente 0 e 1. Ou seja, ela não permite a passagem de sinal para baixas frequências, mas permite a passagem de sinal para altas frequências. E nós temos também o filtro rejeita-faixa, pessoal, que ele vai rejeitar a passagem do sinal entre as frequências ômega 1 e ômega 2. Um exemplo de circuito, então, de filtro rejeita-faixa seria esse da figura, em que nós temos uma tensão de entrada, uma resistência, um capacitor e um indutor, em que a tensão de saída é medida entre o capacitor e o indutor. Se nós fizermos a função de transferência, então, transformando esse circuito para o domínio da frequência, a gente encontra que a função de transferência tem esse valor aí mostrado nessa equação. E seguindo o raciocínio análogo, a função de transferência para ômega tendendo a zero e ômega tendendo a infinito vai ser igual a 1 para ambos, ou seja, o sinal vai passar para baixas frequências, para altas frequências, mas não vai passar entre um trecho entre ômega 1 e ômega 2. Vamos então resolver um exemplo prático, pessoal. Vamos determinar a faixa de frequência permitida por um filtro RLC série passa-faixa, com R igual a 10 ohms, indutância igual a 25 mH e capacitância igual a 0,4 microfarad. Encontre também o fator de qualidade. O primeiro passo é construir o circuito como ele está no enunciado, certo? Nós temos então um filtro RLC em série e passa-faixa, ou seja, a representação do circuito é essa que se encontra aí na figura, com a tensão de saída medida entre os terminais do resistor. A gente calcula então a função de transferência para esse circuito, que nada mais é do que a tensão de saída pela tensão de entrada. E a expressão é essa que está dada aí na equação. Bom, a gente calcula nessa expressão também a frequência de ressonância, que no caso seria ômega 0, para o qual a parte imaginária dessa expressão seria nula. Ou seja, a gente encontra que ômega 0 vale 1 sobre a raiz de LC. O módulo, então, da função de transferência nada mais seria do que preservar o numerador e calcular a raiz da soma dos quadrados do denominador, que é a parte que tem uma parte real e uma parte imaginária. Por outro lado, pessoal, a potência dissipada no circuito ela é P igual à impedância equivalente do circuito vezes a corrente ao quadrado. E representando a corrente como a tensão sobre a impedância, a gente encontra que a potência é o ao quadrado sobre a impedância, que nada mais é do que a tensão de entrada ao quadrado sobre uma resistência mais J vezes uma reatância. E a potência máxima dissipada, pessoal, ela vai ocorrer quando o denominador for mínimo, certo? Então, para que o denominador seja mínimo, ou seja, o módulo dele, é necessário que o x seja nulo, ou seja, a reatância equivalente do circuito seja nula, ou seja, seria a condição de ressonância. E para determinadas frequências ômega 1 e ômega 2, pessoal, nós temos as frequências de meia potência, ou seja, em que a potência de saída sobre a potência de entrada ela vai ser igual a meio. Aplicando então a expressão anterior nessa equação, a gente encontra isso daí, que simplificando, a gente vê que a tensão de saída sobre a tensão de entrada seria 1 sobre raiz de 2. Mas para as frequências ômega 1 e ômega 2, pessoal, a gente tem que a tensão de saída sobre a tensão de entrada ela tem que ser maior ou igual a 1 sobre raiz de 2. Mas por que isso? Isso porque nós queremos essa parte do gráfico em que a gente pintou de vermelho aí, ou seja, seria a parte que nos interessa do sinal. É um filtro passa-faixa, ou seja, vai passar sinal apenas entre as frequências ômega 1 e ômega 2. Por isso que nós queremos o trecho em que a tensão de saída pela tensão de entrada seja maior ou igual a 1 sobre raiz de 2. Dessa forma, pessoal, tendo a imagem do circuito ali em cima, a gente consegue calcular, transformando esse circuito para o domínio da frequência, a tensão de saída pela tensão de entrada, que é essa expressão aí,
R sobre essa raiz, que nós queremos que seja maior ou igual a 1 sobre raiz de 2. E se formos resolver, nós precisamos que essa condição aí, esses quadrados aí, satisfaçam essa condição. Em outras palavras, precisamos que essa expressão esteja entre menos R e mais R. Aqui tiramos o MMC, e dessa expressão de desigualdade nós caímos em um sistema, que é esse sisteminha mostrado aí na figura, nessas equações. E dividindo tudo por LC, pessoal, a gente vai obter o seguinte. Vamos obter esse mesmo sistema com o termo de maior grau com coeficiente 1, para facilitar os nossos cálculos. Então, limpando o nosso quadro, pessoal, a gente tinha esse sistema daí. E aplicando os valores do enunciado, a gente tem o sistema com esses valores substituídos. E simplificando esses cálculos, nós vamos obter o seguinte. Esse sistema aí que é bem mais simples do que o que a gente tinha. E da primeira condição, pessoal, a gente tem essa desigualdade aqui. E da segunda condição, nós temos essa desigualdade aqui. Representando essas desigualdades numa reta, nós precisamos da interseção entre elas, porque nós estamos resolvendo um sistema, ou seja, precisamos que uma condição e a outra condição sejam satisfeitas. Em outras palavras, nós precisamos que o ômega esteja entre 9.802 radianos por segundo e 10.202 radianos por segundo. Mas o ômega ele é 2πf, pessoal. Então a frequência ela nada mais é do que o ômega sobre 2π. E efetuando esses cálculos, a gente descobre que a frequência está entre 1,56 kHz e 1,62 kHz. Ou seja, é a faixa de frequências permitida por esse filtro RLC. Vamos partir agora, pessoal, para o raciocínio sobre o fator de qualidade. O fator de qualidade, pessoal, Q, ele nada mais é do que a frequência de ressonância, ω0, sobre a largura de banda B, em que B é a diferença entre ω2 e ω1. Substituindo então os valores, pessoal, a gente encontra isso daí, esse valor para o Q, que após alguns cálculos resulta em 25, ou seja, 25 é o fator de qualidade desse circuito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima aula.